Testei. Vai ficar salvo na nossa aba lá do Conferência Web. Quem já aceitou o pedido de Mayara, no caso. Eu acho que já deve visualizar. Deixa eu ver. Ok. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Para aí, vamos ver se aparece aqui. Boa tarde. Então a gente vai primeiro fazer os nomes possíveis para a liga. A gente já tem aqui no grupo do Telegram algumas sugestões. Pelo que eu lembre, a gente tem aqui, deixa eu subir um pouco, Lir, certo? Lirsec, Larsec. Lareci realmente uma opção ou vocês estavam de brincadeira, gente? Não era 100% brincadeira, não, mas eu achei engraçado. Mas, tipo, eu achei engraçado o nome Lareci. foi uma brincadeira parcial, porque eu pensei Tipo, realmente nesse nome. Mas eu percebi tipo que era Larissa? muito engraçado. Não, tipo, Lareci, Liga Acadêmica de Redes e Cibersegurança. Segurança. Tipo, Seria a mesma coisa do Lark, só que ele sempre colocou a segunda letra. Cara, ok. eu achei interessante. Eu achei uma opção válida, realmente. Eu gostei do nome. Mas como foi o... Eu acho que pode botar como, porque assim, eu tava brincando, mas eu também tava meio sério, assim, eu pensei realmente nesse nome. a gente pode figurar como um nome possível. Você pode falar de novo? Pode digitar aqui no chat pra ver como fica por escrito? Ele já digitou no site, tá no chat já. Tá. Eu vou colocar os aqui as outros, os opções. Pronto, tô colocando aqui. Valeu. Tem só esse, gente? Tem o Arec também. Tem a opção que a Maia Larec? falou, que era E tem o Liark. Liark também, isso. Liark, o Arec. Pronto. Como a gente tem aqui 6 nomes, a gente pode fazer 2 turnos, né? A gente faz um primeiro turno, um segundo turno de nome ou maioria simples mesmo? Como tem pouca Dois gente, turnos. um turno. 2 turnos? Ótimo. Isso. Enquete. Ok. Seria bom também Yeah. a gente selecionar um nome backup, porque, tipo, vai que o nome que a gente selecione agora já exista, igual o Lark. Poderia ser o segundo. E O segundo uma na coisa- votação. E uma coisa a gente pode votar, acho que seria bom a gente poder votar em mais de um, não? Boa. Elimina os problemas de eleição, de você ter de votar todas as interações de eleição, então. Legal. Agora, salvo engano, se você pode votar em mais de um nome, a gente poderia então não ter o segundo turno, certo? Porque ainda já seria a maioria. Seria uma coisa que quebraria todo mundo já. Estão de acordo? Verdade. Sim. Pode ser. Vê se tem essa opção aí no enquete aqui. Fazer. Posso permitir, sim. O Arc tava tão bom, velho. É uma pena que Tava exista. muito bom. Tava excelente. Mas Lark já existe, no caso? Já existe um laboratório de Existe um redes. laboratório. Cara, não dá para adicionar mais do que 5 itens. Seriam 6 itens. Pode Larek levar essa seria votação, então, pro Telegram. Vocês acham? Mas aí não seria aí seria gravado, de certa forma. Pode ser pelo Telegram, não vejo problema não. Eu acho que tem problema, porque a gente não teria registro. Ficaria solto. Então, acho que realmente. tem que fazer 2 turnos. Pronto. O registro seria nada. A gente pode fazer por chave. A gente faz por chave.
o primeiro de um é o primeiro de lugar de outro. A gente divide em 3. Eu não entendi. Ah, sim, sim. Verdade. Aí a gente faz 2 chaves com 3 nomes. Faz 2 votações com 3 nomes cada. Pode Isso, faz ser. 2 votações. E aí depois Seriam 3 pega. votações no final das contas. Porque a gente pegaria o primeiro de um e o primeiro de outro e faria um segundo turno assim. Separado. Boa ideia. Peraí. Só uma coisa. A plataforma que não dá pra adicionar 5 é qual? É aqui a conferência. Aqui mesmo. Conferência web. Ah, Isso. ok. A gente tem de fazer pela conferência web mesmo? Tipo, essa parte eu não entendi. Por enquanto a gente tá fazendo pela conferência web mesmo. Porque já tem um modelo de salvar, gravar a reunião e tal. Ah, ok. É. Sabe. Pronto. Eu permiti múltiplas respostas. Enquete anônima eu vou colocar ligado, então ninguém vai saber o voto de ninguém. E vamos lá. As primeiras opções são Lirk, Lirsec e Larsec. São as primeiras que eu anotei aqui, certo? Uhum. Iniciar. Acho que eu não posso voltar por fazer a votação. Lancei. Apareceu aqui? Apareceu. Eu acho que Ótimo. se você quiser votar, se tiver um empate, Pronto. Seis de 8 já voltaram. Ah, um detalhe aqui. Larsec parece que é o lar da segurança. Eu dei uma bugada. Acho que alguém falou isso. Se não falaram, vai ser. parece o quê? Lar da segurança. Eu acho que alguém falou isso mais cedo, mas não tenho certeza. Guarda segurança. Eu Parece vou uma empresa de esperar segurança, né? até Privada. 3h55, certo? 3h55 a gente posta o resultado. Aí a gente já pode voltar. Vou agitar a câmera aqui porque ela fica em cima do relógio do meu computador. E aí eu não consigo ver que horas são, tem que ficar baixando a cabeça toda hora. E fica até desagradável para vocês. Fica bom aqui? Como? Tá tranquilo. Direitinho aqui? Pronto. De boa. Era só dar horário então. Vou postar aqui, ok? Então, gente, Larsec acabou ficando em primeiro lugar. 5 votos. São 5 votos. Lick com 4 e Licerc com 1. Então, Larsec está para a segunda fase. Vou fazer uma outra. No caso, Oi. não seria melhor, talvez, passar Lasec e Nick também? Porque aí faria a segunda chave com 4. Boa! Boa ideia. Boa sugestão. Boa sugestão. Gostei. Vai fazer com a 5? Aí ficariam 2. A gente eliminou uma. Aí ficariam 2 e 2 na outra, com 4. Gostei.
até 16 horas. O que é D? Ou foi mal, acabei passando a opção D, porque eu esqueci de tirar a última. Ah, ok. Então não precisa ter, né? É. Só tem que fazer um voto protesto, né? E parece que todo mundo já votou. Ah, não. Não, me enganei. Tinham votos. São quantos aqui? São 10. É, todo mundo já votou. A menos que alguém tenha votado em mais de uma opção. Eu espero as 4 ou já divulgo aqui? Porque a última vez foram 10 votações também. Espera 4. Pronto, beleza. Mas é lá que tava o nome tão bonitinho. Pronto, cliquei. A gente teve mesmo número de votos de distribuição. A gente teve Liar com 5, Areci com 4, Larek com 1. Então, Lasek, Lirk, Larici, Liark na última votação. Vou iniciar até as 4h05. A gente volta.
Com licença. Só. Publicar aqui 4 e 5. Então, ficou Larsec Larsec. com 5 votos, Lief com 4, Lareci com 3, Lief com 1. Então, o novo nome da liga, né? A gente tinha colocado Lark. E agora vai ser Larsec. Como o Regi ainda não chegou, e também tentei falar com ele aqui, mas sem resposta, né? Não sei se não enviou, enfim. A gente pode ir para a discussão logo do estatuto. Sim. Pode ser. No estatuto, querem que eu compartilhe a tela aqui? É bom. É bom. Pra gente ver o que você estiver destacando e tal. Ok. Estou compartilhando aqui a tela e eu coloquei numa aba diferente, que aí eu consigo estar falando para vocês e com ela na outra aba, né? Então, eu tenho alguns pontos que são pacíficos aqui. A primeira parte da institucionalização, artigo 1º de parágrafo único.
A gente vai só mudar o nome para LASEC, mas enquanto isso a gente deixa como, assim, LARC, né? Não precisa mudar agora. A gente vai discutir algumas outras coisas. Tudo que tá com LARC vai mudar para LASEC, beleza. Quais são os comentários que tiveram aqui sobre os objetivos com base nos que foram estabelecidos na resolução geral? Beleza. Complementar a formação acadêmica. Fomentar pelos... Saulo, agora que eu vi um Oi. comentário seu, nesses 3 objetivos, a gente fala de excluir o 2 e integrar com 1. O que seria isso? Eu acho que inclusive já fizeram isso. Mostra aí, mostra mais. É que eu botei como um comentário, não como uma sugestão de edição. Deixa eu ver como é que tá. Ah, ok. Se já fizeram, então tá tranquilo. Faz bem uns 3 dias. Esse comentário acho que já foi contemplado já. Ok. Pode inclusive dar como concluído aí. Pronto. Quarto, inciso 4, a gente teria alguma coisa aqui? No quarto? Ou seriam só esses 3 mesmo? Eu tinha lido essa parte e não tinha pensado em nenhum ponto extra a ser colocado no quadro. Eu também, eu achei que esses 3 foram muito completos. Sim, eu imagino que a gente poderia tirar esse quarto. Pronto. Estarei removendo aqui, ok? Sim. Pronto. Vamos descendo, então. LAC é composta a maioria por acadêmicos de graduação. Possui. A gente definiu que seriam 6 meses ou 1 ano? Eu lembro que a gente falou 6 meses. No Telegram e 1 ano ganhou. Alguém ganhou 1 ano? Tinha esquecido. Ganhou 1 ano? Acho que foi. Deixa eu ver. Eu não lembro disso ter sido votado, não. Lembro de a gente jogar lá no Telegram, mas não sei se ficou decidido. A gente pode Não, jogar agora na votação? Foi o contrário, foi 6 meses que ganhou. Foi 6 meses? Mas o processo seletivo, perdão, o processo seletivo. É processo seletivo. Não. Ok. Foi o processo seletivo. É o tempo de permanência. Eu não vi essa votação. Isso. Por que a gente não faz a votação para aqui, para ficar registrado? Seria melhor. É que foi uma coisa que a gente decidiu fora, né? É por isso que fez a votação fora. Acredito que seja melhor a gente ter isso aqui registrado. Com os votantes que temos aqui, seria um bom quórum? Quantos temos? Temos 10? É isso? Eu acho que um ponto importante para ver a quantidade de pessoas é citar todas as diretorias aqui. Se tiver todo mundo, cada representante de cada diretoria, ok. Ok, boa. A gente tem a lista das diretorias onde? Já tem a lista de quem foi eleito aqui? É muito Você pode ver pela planilha também. Maiara, direção geral não está, mas eu Maiara estou. Publicou. Deixa eu ver o resultado. Deixa eu ver. Vou voltar lá para cima do Telegram. Isaac, coordenação acadêmica. Marcelo se encontra? Aqui tem uma lista aqui que ela publicou rapidinho. Ok. Vou colocar aqui na mensagem.
Pronto. Stephanie está presente. Clayton também. Marcelo não se encontra. Isaac se encontra. Saulo também. Raquel. Nalanda. E Bruno se encontra. Marcelo não tá. Então, tivemos só uma falta, né? De coordenação. Mas Marcelo não e, seria no caso, todas... Maiara, né? E Maiara. Pode definir um número mínimo de coordenação, tipo, se são 6 coordenações, 5 presentes para votar, porque é algo importante e a gente marcou essa reunião há um tempinho. Acho que a gente pode fazer a votação e a gente pode, depender do número de... basicamente, por quanto ganhar. A gente coloca diretoria e vice-diretor, diretor e vice-diretor como uma só, né? Com direção geral. Pelo que Isso. eu entendi. Sim. Então são 9 diretorias. Não, 9 não. Foi mal. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 diretorias. Tem 6 diretorias ao todo. Então faltou só uma, né? Com relações públicas. Isso, faltou uma. Eu acho que, tipo assim, ó, se a gente for botar, tipo, sei lá, só é necessário ter 4 diretorias para fazer uma votação. Isso tem que estar no estatuto também. Então, eu acho que a gente pode ir discutindo o estatuto e avisar lá o Marcelo, só tá faltando ele, para a gente fazer as decisões, e aí esperar até o final. Senão, a gente bota isso como sugestão no estatuto. Boa! Muito bom, muito boa. Então a gente já avisa o Marcelo que tá rolando. Aqui. Marcelo o que mesmo dele? Acho que é Salles. Composição da liga, admissão de novos membros. Vou colocar no artigo. Vou fazer o comentário no artigo 4º. Eu acho que é o que mais cabe a gente fazer esse comentário, pode ser? Sim, tranquilo. Estabelecer. Um número mínimo de representação de diretores do Estado. Pronto. Está aqui. No Telegram ficou 1 ano, mas é melhor a gente passar para o oficial mesmo, para não ter nenhum choque de comunicação. Uma dúvida, esse 1 ano Eu me atrapalhei agora. Esse 1 ano que tu falou que a gente votou no Telegram foi da seleção, não foi? Pelo que eu entendi, a gente teve os duas dois. votações. A gente teve os dois. O 1 ano foi da estadia de cada diretoria e 6 meses foi pelo processo seletivo. Isso.
Mas é bom a gente fazer todas as duas votações aqui. Porque aí fica registrado, fica melhor. Senão até a gente não tem como ver o que foi decidido. Então, assim, a gente vai ter, como agora a gente tem que considerar uma maioria das diretorias e tal, para fazer as votações, então a gente teria que votar novamente o nome da liga, a sigla dela. Eu acho Não que sei. não. Sei, eu acho que não, porque, tipo, o nome da liga é algo que. É tipo o estatuto, Não, sim. Eu acho que a gente precisa estar votando, porque estatuto. não é uma decisão administrativa. É, não sei. Pronto, mas vamos indo para frente. E aí, se o Marcelo chegar, a gente já volta nisso aí. Certo? Ok. Os membros que ocuparão cargos para não permitir que líderes que já ocupem papéis de liderança em outras ligas possam se candidatar. Concordo, Raquel. Concordo. Faz sentido isso. Faz sentido. Inclusive, não só outras ligas, mas eu acho que também outras organizações estudantis, né? Assim, tipo, empresa júnior ou coisa do tipo. Não sei. Eu acho que outras ligas faz sentido, agora empresa júnior, nem tanto. Por exemplo, se a gente pegar ali acho que presidente de DAF tinha isso na Info, Sal, na nossa época? Tinha, né? Presidente de DAF. Diretoria de. É. Diretoria de Administração Financeira, uma coisa assim. Ainda existe. Tinha. Ainda existe. A gente tem o Eu DAF. acho que já é um bloqueio. Como assim? Se eu não me engano, eu vi no grupo do IC que quem faz parte de uma liga não poderia fazer parte de outra. Vamos verificar isso então? Vou colocar aqui. Eu acho que aquela Eduarda, que foi quem deu essa informação. É no Estatuto Geral, né? Deixa eu ver. Não pode participar em duas como liderança ou como participante mesmo? Como membro mesmo. Ok. Mas mesmo que isso esteja no Estatuto Geral, acho que não é ruim incluir isso, não. É um redundante, mas acho que tudo bem. É porque o estatuto geral pode mudar, né? Mas o interesse da liga foi isso aqui em específico, beleza. Pode colocar como se fosse uma penalização. Se entrar, mesmo sabendo disso, se tornar uma penalização. Então, se liga. Porque são dois estatutos importantes que não poderiam entrar. Inclusive, se você quiser incrementar nessa redundância, isso não está nos requisitos para entrar na liga. Não participar de outra liga. Então, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver. Pronto. Mas lembrando que só na entrada também não serve, viu? Então, tipo, eu tô sugerindo, tipo, pra botar ou nos dois ou só aí em cima. Porque, tipo, se a gente só botar na entrada, pode ser que alguém entre na nossa liga e depois entre em outra. Aí quando ele entrou na liga, ele não era de nenhuma outra liga, mas depois que ele entrou na nossa, entendeu? Aí ele vai pra outra. Então tem essa possibilidade também. Entendi. Aí, ou deixar só em cima, ou colocar tanto em cima como na parte de, tipo, requisitos. Prefiro colocar nas duas partes. Acho que deixa bem claro. Fica uma boa redundância.
uma boa redundância. Isso é bom para evitar problemas, às vezes. Claro que tem uma exceção ou outra, sempre tem gente que consegue fazer as duas coisas, mas eu duvido muito que alguém consiga ser membro de duas ou diretor de duas, sabe? Aí você Membro de acaba- duas, Hã? eu imagino que consigam. Agora, diretoria, Diretor. realmente não. Diretoria. Concordo com essa parte. Levantou a mão, Raquel, que houve? Eu acho que atrapalha por conta de carga horária mesmo. Que a pessoa não vai conseguir conciliar e a gente precisa emitir certificado de participação, né, de certa forma, nas atividades. Como é que a gente vai medir se a pessoa está realmente cumprindo a carga horária? Que de fato ela não vai estar. Sim, concordo. Admissão de novos membros mediante processo seletivo. Aprovado. Beleza. Estudante de outros cursos de graduação. 60 vagas. Ok, tranquilo. Já contemplando o que pode acontecer no futuro, né? Salvo engano. Ah, não, por agora é só a direção que sim, tem que ser do IC. Então. Beleza. Cargos de direção e vice-direção serão sempre ocupados necessariamente por graduação do IC. É isso. Então pode participar sendo de fora, mas só pode ser diretor e vice de alguma coisa se você for do IC. Ok. E contribui com aquela redundância que a gente sugeriu cair em cima, porque isso já está no Estatuto Geral, certo? Esse parágrafo 4 aqui. Inclusive, Pronto. acho que a reserva de vagas vem disso também, de 60%, mas eu não tenho certeza. Já estava nesse. Contribuição na direção. Representar. Não LAC, agora é LARSEC. Supervisão. Cumprir, produzir, apresentar relatórios. Tem algum comentário aqui? No caso de direção de Maiara, substitui a produção para escala semestral para corresponder ao período de atuação de outra diretoria. Não entendi. Ah, não, acho que já foi contemplado, né? Aqui. Relatório semestral. Substituir. Ah, não, ela já fez. Foi mal. Falei. Ok. Distribuição da secretaria. Arrecadação de renda e manutenção de projetos e execuções da Liga devem ser ações da secretaria. Também concordo. Sobre Pode isso, ser. Oi. como a gente não tem uma diretoria financeira, eu acho que a Secretaria-Geral poderia sim cuidar do dinheiro, né? Dessa parte de administração e tal. Só que eu acredito que a parte de arrecadação, de fato, deveria ficar com a parte de relações públicas. Porque eles têm mais contato com o público externo. Acho que seria a função mais dessa diretoria do que Então, da secretaria, de fato. Fale, perdão, eu acabei te interrompendo, tem esse problema, perdão. Não, já terminei. Então, pelo que entendi, a divulgação para arrecadação seria de relações públicas, tipo, campanha para divulgação, e a administração, a partir do dia, da hora que o dinheiro entra, seria para a Secretaria-Geral, correto? Eu acredito que faz mais sentido assim, porque a Secretaria-Geral não tem muito contato com o público externo. Boa ideia. Eu gostei da sugestão de Stephanie, mas seria bom vocês descerem um pouquinho lá para um comentário que eu fiz em extensão, que é parecido com esse, que Maiara abriu uma discussão comigo sobre esse processo de arrecadação de verbas. Ela questionou a necessidade, eu fui respondendo lá, mas não sei como é que ficou. Aí seria bom vocês acompanharem essa discussão também. Cadê? Tá onde aqui? Eu acho que eu abri um tópico parecido em extensão, falando sobre as ações de extensão
está relacionada também com a questão de arrecadação de verbas. Ela abriu uma discussão aí. Extensão, né? Botar extensão. Ao invés de Isso. extensões. Só tem aqui as duas, extensão e extensão aqui. Distribuição parece mais fácil de extensão. Coordenação acadêmica, coordenação científica, coordenação de extensão, entidades sem fins lucrativos. Doações podem servir para arrecadação de fundos para a Liga, TF, Hackathon, com a taxa de participação. Pronto. Eu tava pensando nisso também, Raquel. A gente fazer semelhante a InfoJúnior. InfoJúnior, Titã, empresa júnior no geral. Que a gente tenha. A gente já tem alguma regra sobre isso? Sobre essa questão de que toda a verba ela é destinada à manutenção e investimento na própria liga? Eu não vi nada relacionado à arrecadação no estatuto. Mas eu acho que seria interessante a gente colocar isso, porque, tipo assim, como eu falei com o Mai, né? Mai tava falando, a questão de, tipo, ser uma meta. Mas a gente precisa botar uma meta de arrecadação. A gente só vai dizer que, tipo, o que a gente ganhar fica para manutenção da liga e para contribuição de capacitação dos próprios membros para poder realizar as ações, porque eu acho que sem verba, dependendo só de apoio da UFBA, eu acho que esse processo vai ser muito custoso para a gente. Mais difícil. Concordo com você. Eu acho que a gente pode seguir nesse estilo, que é o estilo que as empresas júnior seguem e que funciona. Eu estava olhando aqui a resolução e no artigo 10 ele estava falando alguma questão sobre arrecadação e eu não sei se iria influenciar no nosso estatuto. Ele fala que toda atividade de extensão que envolva arrecadação de recursos financeiros para manutenção, cobrança por ingressos ou inscrição desenvolvidos pela Liga Acadêmica deverão cumprir as exigências legais próprias do Serviço Público Federal, devendo toda arrecadação de recursos se dar por meio de recolhimento via Guia de Recolhimento da União, GRU. Será que a gente precisaria especificar algo nesse sentido? Porque, assim, se fosse para deixar especificado, parece que tem uma burocracia um pouco maior, mas eu não sei como é que funciona nas empresas júnior e tudo mais. A gente poderia... Alguém tem contato para a gente ver, se puder ver, o Estatuto das Empresas Júnior? Tanto o geral quanto... Eu posso perguntar a uns colegas meus. Quanto da Titã e da Info. Isaac e Saulo estão com as mãos levantadas. Eu posso... mas eu acho que colegas meus. Já foi contemplado. Já foi contemplado? Agora, uma coisa assim, eu não tenho muito contato com o pessoal da Info, mas assim, eu posso sair caçando o pessoal aí e ver se eu encontro alguém que pode me dizer alguma coisa. Mas assim, eu não consigo garantir. Se alguém já conhecer uma linha direta, é melhor. Tô aqui basicamente na Info, eu tô tentando entrar na Info também agora, então eu tô em contato com muita gente da Info, eu posso ver com eles assim. Provavelmente vai ter uma atividade da Info que vai ser você entrevistar alguém de uma diretoria. Então você já vai perguntando sobre administrativo financeira, tá ligado? Pra pedir um ar. No chat o link referente à resolução da CAPEX sobre a empresa júnior. Não sei se tem alguma coisa referente a fins lucrativos, mas é a resolução geral. E sobre essa questão da resolução geral do estatuto, que
Gustavo referenciou. Eu acho que isso tem mais a ver com a prestação de contas, igual a essas questões de eventos estudantis, ações pontuais, bolsas, que a gente precisa justificar para que a gente está utilizando aquele dinheiro. Então, enviar comprovante fiscal, ver se tem alguma coisa que precisa ser devolvido para a UFBA, se a gente conseguiu algum auxílio. Então, normalmente, GRU tem a ver com essas coisas aí. Gente, eu tava com uma dúvida sobre. A gente tá falando de verba. Como que esse valor é mantido dentro da liga? A gente cria uma conta bancária para a liga? Como isso funciona? Boa noite. Consegue me ouvir aí? Consigo. Só reforçando mesmo que dentre as funções. Sua voz está baixa, Cleiton. Você consegue ouvir? Consigo. Que dentre as funções da diretoria de secretaria, no geral, como o Stefano bem pontuou aí, desprezar quando se trata de Eu não tô conseguindo entender o que eu tô falando, não. Assim, começou alto, foi abaixando depois. Consegue ouvir? Consigo. Na verdade, é porque tá com ruído, tá chiando. Tá com ruído. Isso. Não, só queria reforçar a fala da Stephanie dentre uma das funções, né, da Secretaria-Geral. E a gente entende que, quando se trata de finanças, é importante ter sempre um controle, uma organização, e sempre prezando por uma transparência. Tá? Então, que a gente possa trilhar esse caminho aí juntos, e que possa fazer um bom andamento aí da nossa liga, tá bom? Só reforçando isso aí. Com certeza. Salo? Oi. Basicamente, queria falar que acho que essas questões assim mais de orientação sobre a administração da liga, como alguém que tem já experiência com a administração de liga, eu acho que não, né? Já foi de alguma liga assim? Acho que essas coisas a gente também pode perguntar bastante para Léo Bino. Entendeu? Como tutor, ele provavelmente tem mais acesso a essas informações assim sobre como as ligas devem ser geridas, entendeu? Que obviamente acho que a gente vai cometer alguns erros no comecinho, porque a gente ainda não sabe como exatamente administrar a liga, né? Então a gente vai ter um período de experimentação e a orientação do tutor vai ser bastante importante nesse quesito aí. Ou seja, vamos ficar tranquilos, que eu acho que a gente pode perguntar mais para Léo Pino sobre essas coisas também. Concordo. Eu tenho um amigo que foi presidente da Liga Acadêmica de Neurologia de Veterinária. Aí eu posso perguntar para ele se tem questão de arrecadação e tal, como é que funciona. E até ver se tem isso no próprio estatuto deles. Sim, minha irmã, inclusive, já foi presidente de liga, então ela pode me dar as orientações, mas foi há muito tempo. Então talvez algumas regras tenham mudado. Entendeu? Mas tudo bem, acho que qualquer orientação é válida. Fale, Raquel. Eu tava olhando algumas coisas aqui sobre o que Stephanie falou, né? Aí eu fiquei com uma dúvida, Stephanie. Essa parte burocrática que acho que foi o Isaac que levantou, né? Se a gente abriria uma conta, como é que a gente arrecadaria? Eu acho que é nessa linha que o Saulo falou, né? A gente deveria, consultar outros estatutos e o próprio professor Leobino para saber. Mas eu acho que a definição de papéis a gente pode estar assumindo já. A parte de financeira, eu tinha colocado a sugestão na secretaria, porque assim, eu vejo a secretaria mais com esse papel assim de
administração, né, de recursos, enfim, incluindo recursos financeiros. A parte de publicidade, propaganda, eu vejo mais como ela falou, que é uma questão, assim, de interação com o público externo, né, estabelecimento de contatos. Então, eu acho que, tipo assim, não sei se ficou, se eu entendi direito, tá, Stephanie? Mas como tu falou, acho que tu entendeu que eu falei que a secretaria ela ia cuidar, tipo, de arranjar formas de arrecadar. Não foi essa a intenção, não. A intenção foi que a secretaria, ela cuidasse dessa parte financeira, né? Se tivesse ali um tesoureiro, enfim, cuidando dessa questão toda. E a questão da arrecadação, eu até fiz uma sugestão, por exemplo, na coordenação de extensão. Eu acho que muitas ações, por exemplo, como as próprias empresas vinhas fazem, né? Algumas da UF, inclusive, fazem evento e cobram uma taxa mínima de participação. Enfim, pode explorar essa arrecadação de várias formas, e aí a pública pode entrar nesse processo também, mas eu acho que o controle financeiro tem que partir da secretaria. Eu vejo assim, pelo menos, não sei se os outros concordam. Concordo. Eu também concordo. Eu tinha entendido que a parte da arrecadação seria da secretaria também, por isso que eu fiquei meio... por isso que eu levantei isso. Mas eu concordo que a secretaria tem que cuidar do dinheiro, né, dessa parte administrativa. Acho que a gente está pensando igual. Sim. Bruno? Levantei a mão só para atualizar acerca do Estatuto da Info. Eu entrei em contato com o colega meu, que ele está lá dentro, e, segundo ele, pode ser uma informação tanto quanto sigilosa, entre aspas, e aí ele vai precisar verificar com alguém que está acima dele Ok. se ele pode passar para a gente. Tá? Perfeito. Então, fica como lição de casa da gente, a gente ver de que forma a gente vai arrecadar. Falei com um colega meu da linha de neuro, de veterinária, e aí ele vai me passando aqui as coisas. É bom de ver isso com o Leobino também, como funciona. Isso é importante. Gente, uma outra dúvida que me surgiu aqui. Na falta minha e de Maiara, porque isso pode acontecer, quem ficaria responsável por redes de reunião? Acredito que a idealmente seria para secretaria-geral. ia para vice-diretoria, né? Ou a secretaria. Aí, no caso, se quando o Reginaldo entrar, né? Poderia ser o Reginaldo. Pelo que às vezes o Reginaldo não tá aqui também, né? Se não tiver isso. mais ninguém da diretoria, eu acho que seria a secretaria-geral. A gente tem isso no estatuto? Não. A Isso é gente só fala do importante. diretor e do vice-diretor. Isso é importante. Isso. Acho que a priori, se não tem nenhum diretor e o vice-diretor, a reunião seria meio que extraoficial, então. Cara, eu acho que isso é importante a gente colocar alguém, algum terceiro, ou ter um suplente. Ou a gente coloca, por exemplo, a gente já embutiria a suplência para alguém, para a secretaria-geral, ou a gente fazia um cargo de suplente. Por exemplo. Eu acho que faz mais sentido fazer essa transferência de poder, entre aspas, para a secretaria-geral, porque a gente vai ficar toda hora criando cargo. Concordo. Então, e isso é importante pra caramba, da gente colocar em estatuto. Como é que a gente vai fazer? Raquel? Eu acabei concordando com os dois, na verdade. Porque eu acho também que é um papel da secretaria, na ausência da direção e tal, mas tem 2 pontos. Eu acho interessante, sim, a gente ter um suplente, porque, por conta do outro ponto que eu vou falar agora, eu vi em alguma parte, eu não sei se foi nesse estatuto, porque eu li um monte de coisa, mas eu li em algum documento, em relação à participação mínima, né, de representatividade nas reuniões. Então, a gente tem um mínimo de presença. Consequentemente, um limite de faltas para poder permanecer na língua. Porque eu acho que isso é importante, porque, assim, por exemplo, os membros que vão estar ali, né,
participando sem papel de liderança, tudo bem faltar, quer dizer, dentro também de um limite que a gente deveria estabelecer, mas acho que essa Sim. liberdade de falta seria maior. Mas os líderes, eu acho que é super necessário estar pelo menos um representante de cada diretoria em todas as reuniões, ou pelo menos no mínimo que a gente estabeleça no estatuto. Para não acontecer, por exemplo, o que está acontecendo hoje, que a gente está sem saber o que fazer, porque está faltando um líder de uma diretoria, entendeu? Uhum. Então, dos direitos e deveres, eu vou colocar aqui que a gente pode estabelecer quantidade mínima de faltas. E o que mais você falou? Eu acho que é isso mesmo, se resume a isso. Tipo, limite de faltas. Aí teriam duas perspectivas diferentes, né? Porque uma é da liderança, limite de faltas da questão da liderança, que eu acho que teria uma questão mais restrita ainda, bem baixo esse limite. E um outro para o limite de membros em geral, né? Teria ali participantes, não tem papel de liderança. Eles também teriam que ter um mínimo de participação, até para a questão de emissão de certificados também, né? Então, Sim, sim. A gente poderia colocar alguma instância também para falta justificável, né? sim, verdade. É isso, eu tô até comentado no documento, acho que Maiara já revisou, que tem uma parte de ter o máximo de 25% de faltas para ser expulso. Aí eu coloquei que poderia adicionar sem dar as devidas justificativas, porque às vezes tem questão de saúde que a pessoa não pode comparar. E sobre essa questão da ausência da diretoria, eu concordo com Raquel. E que se alguma parte da diretoria faltasse por completo, acho que deveria ser reavaliado e dia da reunião também, para ver se não tem algum outro dia que fosse contemplado todo mundo. Pronto, a gente já tem aqui a Assembleia Geral. O limite de faltas já tem aqui, mas acredito que seja interessante para a liderança e abrir também algo para falta justificada. Porque realmente, se a pessoa chega e fica doente, alguma coisa assim, a gente não tem como barrar a pessoa, sabe? Aí a gente tem que também ter a forma da pessoa se proteger, sabe? Nunca sabe o que acontece. Doença, enfim, se acontecer algum sinistro, alguma tragédia, alguma urgência, eu acho que a gente poderia justificar a falta. Eu acho não, eu acho que pra mim é um dever até moral da gente justificar a falta, sabe? Pra não ser também cruel. Oi, Isaac. Não, só vendo aqui que eu achei o Estatuto da Liga Acadêmica em Comunicação e Humanidades Digitais. Aí eu E tô vendo aí, se tem alguma coisa de fundo aqui. É exatamente o que a gente está procurando? E como são geridos os fundos dentro da Liga? como são geridos e formas de Como arrecadação. isso? Beleza, tô aqui vendo. Ok. Análise de eventuais descumprimentos dos deveres, parte da LAC, penalidades a serem aplicadas. Vamos que tem comentado embaixo. Requisitos para inclusão de membros. A gente tem Importante. uma dúvida. Fale. Com relação a essa questão de proibição de participação em duas ligas simultaneamente, inclusive sem ser cargo de liderança, porque eu não encontrei aqui no Estatuto Geral, eu também em todos os lugares possíveis, né? Mas eu não vi essa proibição aqui. E Não eu tem essa lembro que proibição? eu não. E eu lembro do Albino falar da gente encontrar algum também. Não sei se foi só em relação a eventos,
mas de poder fazer com que outras pessoas que não necessariamente fossem membros permanentes da liga estivessem engajados dessa forma, colocar atividades também e explorar tipo, diversos campos da área de computação. Então, não sei se quão prejudicial seria isso proibir a participação em duas ligas que não fossem cargo de liderança. Eu acredito, Alanda, que a pessoa possa participar sem ser membro. No caso, participar dos eventos, reuniões não, né, mas dos eventos, coisas que a gente vai fazer. Agora, para adentrar a membresia, aí teria ter processo seletivo, etc. Eu acho que não seria bom, assim, minha visão. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a minha visão é que até por carga horária, 2 ligas seria bem complicado da pessoa participar. Porque elas demandam tempo, enquanto membro. Agora que a ideia é que a gente tenha eventos abertos. Sim, eu concordo com isso, que vai demandar tempo, mas, por exemplo, quando eu penso na minha trajetória, sei lá, no primeiro ou segundo semestre, eu tinha tempo suficiente para, se eu não me engano, tem 4 horas semanais ainda. Eu teria tempo suficiente para demandar 8 horas semanais e participar de 2 ligas. Entendi. Então, acho que a gente pensar um pouco melhor nisso, entendeu? Para não proibir já de cara. Oi, Raquel. Eu concordo em partes com o que a Nalanda falou, mas eu acho que eu concordo mais um pouco com a questão que o Paulo levantou, porque assim, acho que essa questão de administração de tempo é uma coisa muito pessoal, Nalanda. Então, assim, acho que, por exemplo, tu conseguir administrar, não sei, 2, 3 projetos no primeiro e segundo semestre, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Porque muita gente trabalha, por exemplo, faz estágio, e a gente vê até nas próprias regulamentações de projetos da UFBA, né? De iniciação científica, de extensão. Por exemplo, a questão de você não poder ter 2 bolsas ao mesmo tempo. Uma das questões é justamente em relação à disponibilidade mesmo de tempo, porque isso acaba afetando, de certa forma, também o desenvolvimento acadêmico do aluno. Porque se ele está, por exemplo, no curso, aqui no Instituto de Computação, a gente tem o IC, que é diurno, né? CC, na verdade, né? Que é diurno. Tem SI, que é noturno, beleza. A pessoa teria mais flexibilidade ali no dia. Mas isso variaria muito. Então, a gente precisaria, acho que, definir um ponto, assim, mínimo, para que a gente não acabe prejudicando também a vida acadêmica dos alunos, entende? Porque eu acho que se a gente abrir geral, o que vai acontecer? Minha preocupação. Tem carga horária, todo mundo está doido por carga horária de extensão, vai entrar, não vai ter tempo e não vai se comprometer, de certa forma. Vai estar ali mais para conseguir carga horária. Então, vai estar ali participando das reuniões de forma ali, tipo, só marcar presença, mas, de fato, contribuindo mesmo com o desenvolvimento da liga. Será que vão estar fazendo isso? Então, minha preocupação também de limitar essa questão de participação em mais de uma liga, sabe? Veja que não está nem cogitando proibição de projeto, sabe? A gente não está cogitando que a pessoa também tenha um estágio, talvez tenha iniciação científica, como eu, por exemplo, iniciação científica, tem o estágio, a gente não está limitando essas coisas. A gente está limitando só a questão de outras ligas, sabe? Acho que a gente poderia avaliar isso no processo seletivo de entrada. Ver de maneira geral quais são as atividades que a pessoa está participando. E aí, mas ainda tem aquela questão, né, de a pessoa entrar em outra liga depois da nossa. Sim, sim. Acredito que essa questão da participação da liga, de forma individual, claro, cada um tem a sua rotina, cada um... Eu sei que tem gente que perfeitamente conseguiria se estabelecer nas 2 ligas e produzir. Mas a gente sabe também que isso não é via geral e, ao meu ver, para a própria proteção da liga. Ou seja, para a gente ter a certeza de que a gente está com um membro que contribui para a liga, a gente deveria ter essa regra.
a gente sabe, e Raquel levantou um bom ponto, a gente sabe como é importante e como é requisitado você ter carga horária de extensão aqui na faculdade. E que muita gente poderia usar da liga para, entre aspas, farmar carga horária. Então você fica parado, ou você não está contribuindo o esperado, e mesmo assim recebe uma carga horária, entendeu? Então eu acho que isso é uma proteção para a gente, não é nem para o aluno em si. Acho que cada um consegue estabelecer da forma que quer, mas essa é uma proteção para a própria liga, ao meu ver. Mas claro que a gente pode, sim, com certeza, estar discutindo isso, e que o que for decidido aqui, para mim, tá ótimo também. Tarcísio. Tarcísio? Que várias pessoas levantaram aqui a... Desculpa, foi porque eu tava no chat, tô pelo celular, e aí eu não Tranquilo. consegui votar. Essa palavra foi muito boa, é proteção de farm. Tipo assim, pensando aqui no início, eu tava do lado dos argumentos de Raquel, tipo... Só que, na verdade, eu levantei uma questão aqui pra mim que eu vou trazer também, que é tipo... Isso só se refere a ligas, né? Então, tipo... Bolsa de ser voluntário, o Minas Digitais, Baianas Digitais, InfoJúnior, Titã, monitoria, tipo... Especificamente a gente tá banindo só ligas. Só E ligas. essa proteção de farm só vai vir com respeito a literalmente... Porque assim, eu não tive experiência até agora de ligas, mas eu tenho uma grave impressão de que se a pessoa está em uma pesquisa, talvez com um professor complicado, não vou citar nenhum aqui, ele vai ficar muito afogado, tanto quanto como ele estaria com 2 ligas, tá ligado? Mas, como realmente aqui vai ter essa questão da extensão, a gente for pesquisando da extensão, tristeza, é um bom ponto. Sim. Só trazer mesmo de que essa proteção de farm só está para ligas especificamente. Quem mais tá? Tarcísio, Raquel, Saulo. Eita, quanta gente. Raquel? Eu tinha uma opinião, agora eu tenho duas. Depois disso que Tarcísio falou. A primeira, em relação ao que Nalanda falou ainda, porque assim, tipo, a gente fechando para ligas, eu entendo a preocupação de Nalanda no sentido de a gente não estar disseminando o conhecimento de certa forma, né? Pelo IC aí. Está proibindo, de certa forma, a participação de algumas pessoas. Mas, como o Paulo falou, a gente pode abrir grupo de estudos aberto, a gente pode abrir ações, eventos em aberto, e isso não estaria restringido à participação de outras pessoas. Então, acho que a gente meio que não perderia esse propósito aí, né, de compartilhar conhecimento. E em relação ao que o Tarcísio falou, eu entendo a preocupação de Tarcísio, mas também eu tenho um outro ponto. Por exemplo, a gente está abrindo a liga agora, Liga de Redes em Segurança. Eu acho que, tipo assim, é importante a gente ter na liga públicos diferenciados, no sentido, assim, de membros, na verdade, diferenciados. Tanto membros que estão ali começando e tentando aprender coisas novas, quanto membros que já tenham alguma experiência, algum vínculo em alguma pesquisa, em alguma coisa do tipo, para poder colaborar. Isso é até um ponto que a gente levantou, questão de níveis e tal, lá na coordenação científica, que isso a gente discute depois. Por que isso, Tarcísio? Eu me preocupo, assim, tipo, claro que a gente tem que ver essa questão de carga horária, tem que ver essa questão toda de participação, mas a gente também não deve se fechar e achar que, tipo assim, uma pessoa que vai ficar ali só comprometida com a liga durante um ano, que a gente estabeleça aqui, por exemplo, a gente não vai ser ingênuo de pensar que essa pessoa vai ficar ali só se dedicando à liga e não vai receber um dinheiro de um estágio para poder se manter, não vai participar de outras ações
para poder crescer. Ai, desculpa, gente. Quem a garganta tá mal hoje. Mas não vai ali estar participando de outras iniciativas para poder se formar mesmo e poder contribuir com a liga, né? Porque eu acho que o intuito da liga é esse, é a troca de conhecimento entre os alunos. Então, acho que se a gente se fechar demais, a gente não vai conseguir ninguém. Porque ninguém vai querer ficar ali em uma coisa que é fechada, sacou? Uma coisa que, tipo assim, teoricamente você está ganhando conhecimento, teoricamente não, né? Você está ganhando conhecimento aqui, compartilhando e tal, mas, de certa forma, esse conhecimento, se você não expande ele de outras formas, participando de grupo, por exemplo, eu estou no grupo do professor Elbino, eu acho que eu posso contribuir com muitas coisas que a gente está trabalhando lá, e eu acho que essa troca de conhecimento é muito válida. Tem pessoas que eu conheço lá no grupo, mesmo que está lá no grupo do WhatsApp da Liga, que já trabalha na área também e tal, e pode contribuir legal. Então, barrar essas pessoas, eu acho que não é viável. Concordo. Saulo? Oi. Eu concordo com Raquel. Basicamente, assim, quando eu estava falando de, por exemplo, bloquear principalmente outras ligas e tal, não foi nem tanto assim nessa questão de se tem tempo ou de carga horária. Não quero só muito maquiavélico, não, mas eu não sei se vai existir competição entre ligas, entendeu? Eu não sei como é o ambiente. E às vezes eu fico assim, vai que uma pessoa tem certas preferências, aí entra em outra liga e fica meio que perturbando, entendeu? Não sei. Eu tava pensando mais nesse sentido do que no sentido necessariamente de quem vai farmar a carga horária necessariamente ou não, entendeu? Mas enfim, eu acho que os pontos que a Raquel levantou são válidos. Eu acho que também a gente não pode isolar muito, porque justamente, né, a liga ela quer realmente, o objetivo da liga é promover essas atividades científicas e acadêmicas do curso, certo? E a gente fechar muito a liga para pessoas que estão em outras atividades não faz muito sentido. É algo meio megalomaníaco da liga fazer isso, entendeu? Seria. Mas enfim, o segundo ponto que eu queria discutir talvez será que não cabe, assim, em relação a essa preocupação de participação nas atividades da liga, será que também não cabe colocar no estatuto algo sobre, além das participações nas reuniões, nas assembleias, algum grau de expectativa de dever do membro participar de algumas atividades também criadas pelas coordenações? Entendeu o que eu quis dizer? Não, me perdoe. É porque, tipo assim, lá, aqui no Estatuto a gente já fala da presença de 75%, certo? Sim. Mas isso se refere às reuniões e assembleias da Liga, ok? Sim. Não necessariamente se refere às atividades mais ativas, tipo participar de atividades das coordenações, eventos e tal. Então, será que cabe estender um pouco a exigência de participação também para essas outras, se vocês estão com a preocupação de farmar a carga horária? Para, tipo, não ter uma pessoa que só vem para as reuniões e para ganhar certificado no final? Ah, entendi. Então, da pessoa participar das coisas da liga, além das reuniões também. Isso, tem algum requisito mínimo para isso? Assim, tipo, esperamos que a pessoa participe de um Pô, grau acho que a mínimo gente de... não tem. A gente não tem, é uma boa. É uma boa. Fazer isso. Eu acho que a resolução geral do IC que foi aprovada tem isso de 75% de presença em atividades e reuniões. Não sei se no Tá no nosso artigo 19. Tá no artigo 19, né? Motivadores para exclusão de membros internos, não apresentar comprometimento. Tá no artigo 19. Raquel, você Eu quer acho que falar a gente alguma pode coisa? fazer uma referência ao artigo 19. Tipo assim, estar de acordo com o artigo 19. Tá ligado? Só colocar aqui no estatuto, tipo assim, essa redundância boa. A gente botou uma redundância boa. Ó, tá aqui não só no artigo Mas é 19, que... Sim, é que eu mas acho que esse artigo 19 é mais assim, não só o engajamento dos estudantes da liga, mas também de fora, né? Que é mais uma questão de engajamento. Então, tipo, se você faz um curso de extensão, aí também medir o engajamento disso, entendeu? Eu tô falando mais de uma coisa interna mesmo, assim, como a gente vai medir sim. a participação nas atividades de fato da liga para Sim. além das reuniões, entendeu? Que talvez, inclusive, seja Entendo. até mais importante que só as reuniões. Que as Entendo. atividades mesmo da liga são mais importantes que as reuniões.
Entendo. Sim, Raquel, você Gente, quer falar uma coisa, Raquel? É que você tá digitando, peraí, acho que é participação, mas... Queria comentar, mas tem gente aí na frente, eu acho que é Isaac, né? Se É. ele quiser É falar. porque eu e Raquel, a gente estava discutindo isso na nossa reunião. ah, Isaac, Mas eu posso comentar se Isaac não. tá por aí? Oi? Tá por aí? Eu ia falar um pouco sobre a parte financeira que eu achei aqui na Liga da Facom. E muitas coisas, mas não diz sobre gerência. O que atribui? Tem só 4 cargos, não tem vice, não tem suplente, que são presidente, secretário, diretor de ensino e pesquisa e diretor de extensão e comunicação. Sim. Nas atribuições do presidente, tem captar recursos, estabelecer parcerias, administrar os fundos, por meio de balanço semestral, assinar os cheques, documentos de crédito, esses documentos de transação financeira, apresentar esse balanço das contas para a liga acadêmica e se responsabilizar por extravio desses recursos, caso ele não possa comprovar. E aí tem mais outras coisas na parte do patrimônio, que é a gestão financeira da liga acadêmica de responsabilidade da diretoria, que deve observar o cumprimento das exigências e um bocado de coisa. Mas enfim, as atividades que envolvam recursos financeiros devem especificar sua fonte e aplicação de acordo com o formulário disponível no Ciatex. Então a gente tem que ver onde é que fica esse formulário e entender como é que ele funciona para a nossa liga. E conforme previsto no regimento de extensão, caso hajam ações de extensão universitária com cobrança de inscrição, 10% dessas inscrições devem ser de vagas de forma gratuita. Então, essas vagas serão distribuídas por meio de um edital, de seleção, etc. Ok. Quanto à presença, que vocês estavam discutindo aí também, eu estou falando para a gente logo ter uma visão e um parâmetro. Das diretorias, caso haja mais de 2 faltas dos diretores nas reuniões deliberativas, a diretoria avaliará, em última instância, e decidirá se sobre sua permanência no cargo. 2 faltas. Tipo, mais que 2, aí a gente avalia a permanência daquele diretor ou diretora. E os Entendi. diretores da Liga Acadêmica serão escolhidos por meio de votação, com a participação, tempo máximo de permanência como parte da diretoria de 2 anos. Para se candidatar à diretoria tem que ter pelo menos 6 meses, e o cargo da presidência será exclusivamente ocupado por estudantes da Facom. Não diz nada sobre a gerência, mas atribuiu para a diretoria a gerência do valor. Mas gerência, eu digo contas, etc. Isso não tem no estatuto. Uhum. Aí eu encontrei essas coisas. Ok. Perfeito. Gente, eu vou ter um compromisso às 5h30, às 5h30. Por isso que eu perguntei até sobre quem ficaria no meu lugar. Porque se a reunião se estender até lá, eu vou ter que sair. Vai ser bem importante, assim. Só avisando mesmo. Tem mais coisa pra gente discutir? Acho que não tem mais coisa pra gente discutir. Seria essa a última discussão. No caso, teria a eleição de Régio, né? Mas ele não tá aqui. Nem o Marcelo. E aí, a gente faria como? Qualquer coisa, a gente pode fazer uma parte 2, eu imagino. Eu vi em algum lugar, em algum dos estatutos, acho que foi nesse estatuto nosso, é porque é muito estatuto, mas em algum lugar mas- que, preferencialmente, a gente deveria fazer as reuniões nas sextas e nos sábados. Então, qualquer coisa, a gente pode marcar uma nova reunião deliberativa amanhã, por exemplo. Ótimo. Pra mim fica bom. A gente marca a reunião amanhã. Parte 2 seria para a eleição de Regis e para continuar a conversar sobre o estatuto? Isso, para a gente ver alguns pontos do que já tem nesse estatuto da Facom e ver outros, para ver se não está faltando nada. Ok. Eu vou poder estar na reunião amanhã, mas eu vou estar fazendo 2 coisas, porque eu vou estar fazendo um trabalho ao mesmo tempo. Mas eu posso estar presente e Ok. voltar e tal. 15h30 também.
A partir das 16 eu não vou poder. Eu tenho questão ali religiosa, etc. Sim, eu posso a partir de mais ou menos 1h30, porque eu ministro um curso do Projeto Onda até meio-dia. Até eu chegar em casa 1 hora, mais ou menos. Cerca de 1h30 eu já estou disponível. Acho que Então, 2 horas é um bom horário. 2 horas é um bom horário para mim também. Pra gente ter um pouco de uma margem pra decisão das coisas. Sim. 14 horas sem tirar da info. Então realmente seria melhor sexta-feira da semana que vem mesmo. Acho que a galera vai estar tudo entroncada os horários de sábado. Mas a gente Deixa não eu tinha que apresentar o estatuto pro Leobino esses dias aí? Na segunda-feira, uma coisa assim, eu não lembro direito. Segunda-feira, dia 9, né? Essa questão que resolver no Telegram, porque faltam poucas coisas. Com relação Porque... até essa questão financeira. Fale. Eu acho que essa questão do estatuto de finalizar para enviar para Leobino, eu acho que a gente consegue fazer pelo Telegram, porque faltam poucas coisas. E Pronto. também a gente pode complementar depois com o aval dele. Sobre essa questão Concordo. financeira, eu acho que a gente tem que até conversar com ele, porque pelo que Isaac falou, tem um formulário lá no Ciatex. O Ciatex só pode ser acessado por professores e técnicos administrativos. Então a gente não tem acesso a isso. Seria com o Leobino. Concordo. Então é isso. Eu acho que a gente pode ir discutindo no Telegram e os pormenores a gente fala com o Leobino na segunda-feira. De verdade, não tem tanta coisa assim para resolver. Acho que a gente fez 95% do estatuto. Então dá para a gente falar com ele segunda-feira. E, pelo que eu entendi, não vai ser a versão final. Então, ainda na votação, para o estatuto a gente pode alterar alguma coisa. Concorda? Eu concordo. Só um ponto importante que tu me lembrou agora, com essa última fala sua. Eu não lembro, eu não sei se eu me passei, mas eu não lembro de ter visto no estatuto, inclusive uma cláusula que permita que esse estatuto ele seja alterado. Eu acho muito importante. Boa! Não tem. Eu vou colocar aqui no final um comentário. Não entendi. Permitir a alteração do estatuto. Eu acho que tem que ter. A gente tem que ter alguma forma de alterar o estatuto. Tipo assim, o estatuto ele vai desatualizar. Ele vai ter demandas a cumprir. Futuramente. Permitir. Ok. Isso, a gente permite a alteração dele. Por exemplo, aqui no condomínio e na minha igreja, a igreja batista, e a igreja batista ela funciona por democracia direta. E aí a gente tem que ter sempre 2/3 do quórum para fazer qualquer coisa. Então, a igreja tem um estatuto, por exemplo, lá. Parecido com esse. De deveres, de direitos, tal. E toda vez que a gente vai fazer alguma alteração no estatuto, tem que ter 2/3 dos membros para alterar, tá ligado? Inclusive, posso te interromper rapidinho? Só uma coisa, acho que seria até bom, nesse mesmo comentário, você sugerir para a gente estabelecer bem qual é a ordem das reuniões. O que constitui uma Assembleia Geral, o que constitui... como exemplos, entendeu? Mas, tipo, ter como vão ser as reuniões e qual reunião tem autoridade para fazer o quê? Tipo, qual vai ser a reunião que tem autoridade para fazer essa alteração do estatuto? Entendeu? Uhum. Boa. E o quórum também, como você disse. O quórum mínimo nessa reunião. Você está cortando, não, né? Tá cortando bastante. Vixe, vou escrever no chat. Ok. Gustavo.
Eu tinha mandado mensagem um pouquinho antes, no início da reunião, mas eu acho que ninguém falou nada. Eu queria saber se amanhã eu podia aproveitar que o Reginaldo vai ser votado também. Se eu podia entrar também. Eu estava me organizando para ver se eu ia ter tempo para poder dedicar a liga. Aí agora eu tô me organizado certinho. Pronto. Aí eu queria saber se podia também. A gente deixou para amanhã mesmo ou para semana que vem, gente? Só por desencargo de consciência. A gente deixou para amanhã, mas a gente pode perguntar no Telegram a disponibilidade, só para garantir isso também. Pronto. O Reginaldo podendo, você pode sim. Para mim não tem problema. Tem problema para vocês, gente? Não, a gente inclusive ainda tem espaço nas coordenações. A gente tem espaço. Tranquilo. Sem problemas. Tranquilo, valeu. Então, para amanhã a gente faz a votação do Regis e do Gustavo. Segunda-feira a gente fala com o Leobino. E ao longo desse período, esse intervalo, a gente vai mandando as coisas pelo Telegram mesmo, ok? Ok. Beleza. Beleza. Vou mandar a liga da Facom lá no Telegram. Ótimo. Então, sobre essa questão de 1 ano, 6 meses para a permanência, a gente usa o que está no Telegram, então. E aí depois a gente pode fazer uma votação. Sim. Beleza? Beleza. Tinha outros pontos nesse estatuto. Inclusive, algumas coisas que eu estava discutindo com a Nara e tal, que a gente não passou aqui. É sobre uma questão mesmo que eu lembrei agora, que a gente estava falando sobre a interseção entre as coordenações. Tem alguma coisa aí que garanta, pelo menos, a participação de um membro em reuniões, vou chamar de específicas de organizações, né? Estratégicas, assim, de organizações. Mas, assim, já está anotado aí, mas isso tudo é para dizer, tipo, que a gente vá concluindo os comentários que a gente já discutiu aqui, para que, quando a gente for revisitar, a gente não ficar, tipo, perdido o que a gente já falou, o que a gente não falou. Pronto. E outras coisas que eu queria perguntar para vocês, se vocês não acham válido a gente deixar as reuniões ao sábado mesmo. Porque eu tô falando isso, porque, assim, tem aula, tem estágio, eu mesmo, tipo, tenho estágio de manhã, tenho aula 6h30, então, assim, sempre vai acontecer algumas coisas, assim, imprevistos. Enfim, o Saulo mesmo falou, né, que ele tem aula também. Então, acho que ao sábado seria legal, porque aí já, com certeza, pegaria bastante pessoas aí. Sim. Por mim, ao sábado pela manhã, ficar tranquilo. À tarde, normalmente, tem uma reunião, assim, não é o culto da igreja, mas é a reunião nas casas. E aí eu fico travado a partir das 5 da tarde. Mas eu acho que, poxa, de manhã até 5, sei lá, até as 4, que normalmente acontece aqui em casa, ou na casa de um amigo meu aqui perto, realmente é um tempo muito bom. Se a gente começasse, por exemplo, 1h30, 2 horas, e fosse para 4 horas, de boa. Eu acho magnífico, porque eu tenho aulas aqui, eu tô faltando aula neste momento. Entendeu? Sim, então seria melhor até. Realmente é uma boa ideia, Raquel, uma boa sugestão. Uma boa sugestão. A gente pode ver com a galera no Telegram mesmo. E Eu a partir de dia 5 de julho, eu também vou estar disponível aos sábados pela manhã. Eu só estou ocupado no momento por causa do curso do Projeto Onda. Pronto. Perfeito. Mais alguém? Prefiro aos sábados de manhã para tarde, na aula também, então parece que as pessoas têm mais disponibilidade aos sábados. Então é isso. Mais alguém, gente? Para não cortar ninguém aqui. Vamos levar esse silêncio como não. Mas muito obrigado, viu? Boa tarde, boa final de semana para vocês. Então, até amanhã, para a gente definir a entrada do Regis e do Gustavo. Gustavo, você já assinou onde você quer entrar na diretoria? Não, ainda não, mas eu vou preencher lá a planilha. Pronto, perfeito. Só lembrando o Bruno de também gravar, foi no sábado. E na segunda-feira a gente vai falar com o Leobino, só reafirmando, mas se bem que tem gravado. Então, gente, bom final de semana, boa sexta-feira. Aproveitem com a família. Valeu. Tem uma assinatura. Só lembre de terminar a gravação do Paulo. Hã?
só lembro de terminar a gravação, viu? Ok, eu faço isso como aqui? Acho que é clicando no botão vermelho, né? Gravando, pausar gravação.